Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast. Aqui quem fala é o Victor e o Caio. Esse aqui é o primeiro podcast do nosso canal 241 Podcasts. Nesse canal a gente vai falar aqui sobre coisas do cotidiano que nós gostamos, cultura pop e etc. É isso aí. Hoje a gente gostaria de falar um pouco sobre um tema que a gente gosta muito. Exatamente. Ele tá na nossa vida até hoje e a gente começou muito cedo com essa prática. Eu nem lembro de quando eu era antes desse hobby. Exatamente, eu também não me lembro não. Desde que eu me entendo por gente, eu pratico isso que a gente vai falar agora. Bom, e o nosso tema do nosso primeiro podcast são games, beleza? Uma coisa que todo mundo gosta. É um passatempo assim que muitas pessoas gostam. Eu vejo assim que todo mundo já jogou alguma coisa, seja em celular, seja em console propriamente dito, em PCs, que agora está em ascensão no mercado de esportes, principalmente aqui no Brasil. E eu vejo assim que a maioria das pessoas já teve, nem que seja um contato mínimo, mas já teve com games. Eu concordo. Hoje em dia o videogame está na vida de muitas pessoas. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha tido nenhum tipo de contato com o game. Não necessariamente num console, mas hoje o videogame, os jogos, eles estão aplicados na vida da sociedade de uma forma tão grande que acaba sendo comum você encontrar pessoas e conversar sobre esse tema, trocar experiências. Tem sido cada vez mais comum você ter esse tipo de experiência, sabe? De você compartilhar coisas em relação ao videogame e aos jogos de forma geral. Sem contar que também é difícil você ir numa casa onde pelo menos tenha um jovem, ou dependendo até um adulto que não tem um videogame em casa, que pode também ser usado como centro de mídia, por exemplo, assistir Netflix. Sim. E etc. Sempre os videogames agora eles são produtos bem vendidos aqui no Brasil, mesmo com a alta taxa de impostos, o pessoal ainda quer ter acesso. Sim. O consumidor de videogame no Brasil, ele é muito fanático. Sim. Se encontra, como você citou, de pessoas com mais idade, digamos assim, pessoas mais velhas. Você encontra aí facilmente colecionadores que têm os primeiros videogames que chegaram no Brasil, até os videogames que estão sendo lançados hoje, porque o brasileiro, ele é muito fã de videogame. Sim, o Brasil é o terceiro maior mercado de games online, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Olha o nível da gente. Sim. Mas mesmo assim nosso governo ainda classifica jogos como jogos de azar, como cassino e outras coisas. Por isso que os impostos dos jogos são tão caros. Para você ver como o nosso país está atrasado até nesse quesito. O videogame, cara, ele é tão bom, digamos assim, que você consegue agregar muita coisa para sua vida, não só ali no entretenimento. Na hora que você quer se divertir um pouco, você aprende muita coisa com videogame. Seu raciocínio melhora. Inglês. Nossa, eu aprendi muitas coisas muito mais no inglês jogando videogame do que fazendo cursos e na escola mesmo, o próprio inglês. Coordenação motora, raciocínio lógico, tudo você consegue aprimorar com videogames e tudo mais. Exatamente. Infelizmente ele não é tão valorizado assim. Muitas vezes até sofre preconceito de isso é coisa de criança, que Exatamente. É uma mentalidade muito retrógrada. Outra coisa diz que os jogos influenciam na vida das pessoas de forma negativa. Eu já acho que isso não é verdade. Eu acho que o videogame ele agrega coisas positivas sim na sua vida. E claro, tudo aquilo que você usa em excesso vai acabar te fazendo mal. Se você come hambúrguer demais, você vai passar mal. Você vai ter algum problema de saúde. Se você jogar videogame 24 horas por dia, você vai acabar tendo problema também. Isso é natural. Tudo que você faz na sua vida demais vai acabar fazendo mal para sua vida. Então, o videogame por si só, ele não é uma coisa ruim. Não. Sim, depende da forma como você utiliza ele. Com certeza não, porque muitos falam que videogame faz as pessoas ficarem violentas, mas se fosse assim, teríamos que barrar todos os filmes de ação que chegam por aí. Exatamente. Bom, agora no nosso
primeiro tópico mesmo aqui do podcast, vamos falar sobre nossas histórias com videogame. Caio, eu deixo você começar. Certo. O meu primeiro videogame, cara, já conectando com outro tópico que a gente vai falar mais pra frente. Na real, o meu primeiro contato com videogame foi quando a minha mãe tinha que vender umas paradas lá, que eu não sei até hoje mais ou menos o que era tipo umas bijuterias. E quando ela conseguisse bater essa meta de vender essas bijuterias, a gente ganhava um videogame. E aí foi o meu primeiro contato com videogame. E desde então eu nunca mais parei. Na real eu sempre tive contato com fliperama também, porque meus tios todos praticamente têm bar. Então tinha um fliperama lá no canto e a gente sempre jogava jogos de luta. E entre outros jogos que tinha no fliperama, era bem legal. Até hoje, quando eu me lembro, eu fico bastante feliz quando eu lembro dessas histórias. Bom, eu não lembro exatamente qual foi o primeiro contato que eu tive, até porque tanto meu padrinho quanto meu tio são viciados em videogame. O meu padrinho Marcelo, ele tinha um Nintendo 64 e meu tio tinha um PlayStation 1. Mas antes disso, meu pai ele tinha um teclado que ele vendeu pra ele me dar um Super Nintendo. E ali foi o primeiro videogame que eu tive e uau! Como eu vi, eu falei assim, meu mundo mudou dali pra frente. Acho que eu tinha uns 4, 5 anos no máximo. Quando eu via que eu, apertando aqueles botões, o Mario se mexia, foi paixão à primeira vista. Nunca mais larguei os videogames. E eu posso ressaltar que o Vitor é a pessoa que eu conheço que mais gosta de videogame, cara. Eu não tenho nenhum outro amigo que goste tanto de videogame quanto ele. Eu contei a história das bijuterias que minha mãe vendeu e depois ela ganhou um videogame pra gente, né? E eu nem falei qual que era o videogame, tem até uma história engraçada. Acho que muita gente passou por isso também. Quando minha mãe conseguiu bater a meta das vendas, a gente ganhou um videogame. Só que o videogame era um Polystation, cara. Aí eu falei, mano, não acredito que eu ganhei um PlayStation 1, mano, não acredito. Aí beleza, aí a gente abriu a caixa, ligamos todo o videogame. E aí na hora de apertar o botão para levantar a tampa, tinha um plug para entrar as fitas, não para entrar CD. Foi ali que eu me decepcionei, cara. Eu fiquei muito triste. Minha prima também, Thaís, ela fez um esquema parecido com isso. Ela tinha que vender alguns produtos e bater numa meta ela ganhava o Polystation. Eu na época eu já tinha meu PlayStation 1, mas eu não ligava pra gráfico nem nada do tipo. Eu ia lá na casa dela, ficava jogando o jogo lá Duck Hunt, lá do patinho, da pistolinha lá. E me divertia pra caramba, horas a fio. Exatamente. O que era diversão. Eu fiquei triste no começo, porque eu sabia como o PlayStation era avançado em questão de gráficos, né? O PlayStation. O PlayStation 1, ele era mais avançado que o PlayStation, obviamente. Mas depois eu comecei a jogar, cara, e eu nem me importei com isso, porque quando você é criança, você se diverte com qualquer coisa praticamente. E tinha uns joguinhos bem legais lá. E depois eu descobri umas fitas maneiras também, que eu ia na feira, comprava as fitas na feira e jogava. Era bem divertido. Aquelas famosas fitas 51, aí era só 5 jogos, o resto era tudo repetido com outro nome. Exatamente, era mó enganação e você não tava nem aí, só queria Mas jogar. você adorava, ficava esperando, contando os dias pra ir na feira. Exatamente. Aí depois do PlayStation a gente foi avançando, na real eu fui avançando para outros videogames, né? Só que demorou um pouquinho. Depois do PlayStation eu ganhei um videogame do meu primo, que ele na real não usava mais. Porque ele tinha ganhado outro videogame, ficou parado lá e ele me deu. Que era o Master System. Ele ganhou um Mega Drive, ótimo console também. E aí ele me passou o Master System, que também era praticamente um PlayStation, mesma pegada dos jogos. Mas aí era divertido jogar o Master System também, tinha uns joguinhos bacanas. Bom, eu fiquei uns bom tempo com o Super Nintendo, acho que eu fiquei de uns 3 anos. Aí depois eu não joguei mais porque eu só tinha 2 fitas. Era uma de futebol, que eu não lembro o nome agora, e Super Mario World. E eu jogava até que um tempo eu enjoei. E como eu disse, meu padrinho ele tinha um Nintendo 64. E nossa, quando eu vi, eu ia lá na casa do meu padrinho todo dia praticamente jogar 64 dele, Mario Kart 64, Banjo-Kazooie, Legend of Zelda também, jogava pouco, mas gostava.
E Mario 64, quando eu vi aquilo, falei, uau. Aí passou um tempo, meu padrinho vendeu o videogame dele pra comprar não sei o que. Até hoje eu não sei o que ele comprou com aquele dinheiro. E aí beleza, dei uma parada de jogar videogame. Até que meu tio, que tinha um PlayStation 1, ele comprou outro e me deu dele. Aí foi um estouro. Aí que eu conheci ali jogos que eu gosto até hoje. Spyro, Crash, Castlevania eu lembro que eu joguei também. Joguei muitos jogos, muito. Eu tinha jogo assim, Você tinha uma capinha. uma capinha inteira. Você tinha pelo menos umas 3 capinhas de jogo. Sim. E a minha história começou a ficar mais intensa com o videogame assim depois que eu conheci o Victor. A gente é amigo há mais de 10 anos. E sempre que eu ia na casa dele era pra jogar videogame. Sempre. Não tinha uma vez que eu não ia na casa do Victor que não era pra jogar videogame. Sim. A gente jogava videogame praticamente todo dia. Cara, da mesma forma que ele era apaixonado por aquele Play 1, eu também era. Na mesma intensidade. Sim. A gente se divertia muito, cara. Eu chegava de manhã às vezes e ia embora só de noite. Às vezes nem ia embora, pra falar a verdade. Dormia lá. Era muito legal. O videogame, ele é uma coisa... Ele é um produto sociável. Exatamente, ele aproxima as pessoas, é bem bacana. Às vezes você pode pensar que o videogame é para pessoas antissociais que não gostam de interagir, que ficam trancadas dentro do quarto, mas na real, pelo menos no nosso caso, ele nos uniu. Nos deixou mais próximo ainda. Sim, sim. E sem contar de horas que a gente caía a dormir lá. Ia dormir, a gente passava a noite jogando, ia jogar Yu-Gi-Oh! Lembra daquele Era Yu-Gi-Oh? bem divertido. Putz, a gente jogava demais. Aí passou um tempo, eu dei uma esfriada no Play 1 que, se eu não me engano, acho que ele tinha queimado o leitor, alguma coisa assim. Tava com vários problemas já. Já tava velho da idade de gasto, tudo que a gente fez, lembra do que a gente tava comentando lá, que a gente já colocou saco de açúcar atrás pra pegar o contato da TV com o conector aquele de 3 pinos lá, o AV, era fogo. Aí depois desse tempo, eu fiquei um tempo sem. Aí depois eu ganhei meu computador. E nossa, aí foi outro boom pra mim. É verdade. A gente vai já, aproveitando esse gap do Victor, a gente já vai introduzir o terceiro tópico aqui, que é sobre as nossas franquias favoritas. Ele falou sobre o computador que ele ganhou e algum tempo depois eu tinha comprado o meu também. Uhum. E ali foi onde eu encontrei o meu jogo favorito, digamos assim. Eu sempre fui um cara apaixonado por esportes, principalmente por futebol. E a gente já jogava no Play 1 do Victor o Winning Eleven, né? Que mais tarde veio se tornar a franquia PES. E aí eu consegui comprar um computador e eu instalei o PES 2009, cara. Aí eu lembro. O PES 2009, se me deixasse, eu não desligaria o computador nunca. Porque o PES, eu gosto tanto do PES porque ele tem um rumo ao estrelato. Eu praticamente jogo o PES por causa disso. Ele tem um rumo ao estrelato. Eu gosto dessa pegada de você poder criar o seu personagem e construir a sua história. Nada muito fixo, sabe? Você tem o poder, tá na sua mão. Você toma as decisões. E eu descobri isso jogando o PES 2009. E desde então o PES se tornou a minha franquia de jogos favorita. Porque eu gosto dessa parada, como eu disse, de ter o controle sobre a história do personagem. E principalmente de criar o personagem. Eu acho isso muito interessante. Bom, no meu caso eu tinha PC, mas até eu ter internet, se não foi 1 ano, foi 2. Por aí. Eu fiquei um bom tempo sem internet, tendo computador e não, tipo assim, eu deixava ele lá, eu ligava, escrevia um textinho aqui, outro ali, mas não tinha nada. Nada pra fazer demais. Nada. Até que, aí entra a história que eu tava te comentando do Matheus, um amigo nosso, que eu fiz um trabalho com ele na escola, eu não conhecia ele, a professora que juntou a gente, beleza. Certo dia eu andando na rua, encontro ele no meio do caminho, ele morava na mesma rua que eu. Aquele orelhudo. Olha a coincidência daquele mané. Aí beleza, a gente conversando e tal, eu falei, mano, tem um PC e tal. Ele, também tem um jogo lá chamado Age of Empires. Eu falei, presta aí. Eu também tinha recentemente comprado um jogo do filme dos Incríveis, da Disney, da Pixar que teve. Aí eu falei, eu te empresto os Incríveis, você instala e você me empresta o Age que eu instalo lá no meu computador. Beleza. Aí cada um fomos lá, emprestamos e começamos a jogar e formamos uma amizade ali. Pouca coisa, mas começamos. Aí eu ia pra casa dele, ele ia pra mim, a gente ficava jogando e tudo mais.
Aí certo dia eu passeando, eu não lembro exatamente onde é que eu tinha ido, eu tinha saído com o marido da minha prima, o Gilmar. E ele tava com um parente dele no carro, eu não lembro quem era. Aí eu falei pra ele que eu tinha um computador lá que eu tava querendo uns jogos. Aí o cara falou assim, eu tenho uns jogos lá de computador. E aí ele me deu lá uns 2 CDs. E um desses CDs é minha franquia favorita de jogos. Eu lembro até hoje quando eu instalei aquele CD. Um logo de um cara loiro. Eu falei, mano, que jogo é esse, cara? Quando eu abri, tava lá Biohazard 4. Eu nem sabia o que era. Eu falei, não sei o que é Biohazard 1, nem 2, nem 3. Aí beleza, fui jogando, nem sabia. Quando eu percebi, eu conversando com o Matheus, de história vai e vem, quando eu percebo que era Resident Evil, porque o nome japonês de Resident Evil é Biohazard, que é perigo biológico. Aí eu, putz, mano, eu não acredito. Nossa, aquele jogo não rodava no meu computador direito. Minha placa de vídeo quase pegou fogo. Ele rodava travando. Eu lembro. Ele rodava travando. Praticamente quase todos os jogos no seu computador rodava travando. Minha placa de vídeo era uma bosta. Aí, mas mesmo assim eu fui e zerei aquele jogo. E, cara, o primeiro jogo que eu zerei no meu PC foi lindo, cara. Foi lindo. E eu virei fã de Resident Evil. Até hoje ele tem jogos do Resident Evil. Não, eu tenho jogos, eu tenho livros, camisa. Já assistiu o filme? Filme já assisti todos. Eu realmente gosto de Resident Evil. Resident Evil é massa demais. Exato. Aí a gente vai falar no nosso próximo tópico, que são os nossos primeiros consoles. A gente veio evoluindo, obviamente. Outros videogames vieram sendo lançados, mas os primeiros a gente nunca esquece. Nunca esquece. Mas de qualquer forma, os videogames eram lançados, a gente via a evolução desses novos consoles e ficava interessado em saber. E aí o meu primeiro videogame, assim, depois de PlayStation, depois de Master System, o primeiro com gráficos 3D que eu tive, que era meu, foi o PlayStation 2. O videogame mais vendido da história, certo? Tem ressalvas, alguns falam que é um Wii, mas eu não tenho certeza qual dos dois é. A gente precisa pesquisar sobre isso. Mas de qualquer forma, você via PlayStation 2 em qualquer lugar, cara. Todo mundo tinha um PlayStation 2. Exatamente. Aonde você fosse, tinha alguém que disse que ia ter um PlayStation 2. Exatamente. E aí, cara, assim, os outros videogames eram especiais, sim, mas o PlayStation 2 foi muito especial pra mim também. Lembro a primeira vez que, eu cheguei em casa, velho, o videogame tava lá e eu nem sabia colocar o CD direito nele, mano. Tava com tanto medo de zoar o videogame. Nossa, porque que eu nem conseguia colocar o CD direito, não sabia nem como encaixar. Eu até medo de pegar no CD assim pra não arranhar, cara, mas já zoar o leitor. Eu fiquei na expectativa durante muito tempo, velho. Era muito legal jogar PlayStation 2 no começo, porque, tava lá na minha sala, qualquer hora que eu quisesse acessar ele, eu tava lá e poderia jogar FIFA Street, o jogo do Sonic 3D. E era uma infinidade de jogos. Muitos jogos, Liga da Justiça, e cara, muito bom. Sim, PlayStation 2 tinha vários jogos ótimos. Eu ganhei o PlayStation 2 um bom tempo de que eu já tinha o PC. Até antes mesmo de eu ter o PlayStation 2, eu joguei também uma coisa que a gente esqueceu de comentar: jogo online. Jogo online. Você jogava Grand Chase muito. Ah, sim. Meu PC não rodava, porque meu PC a placa de vídeo dele era uma bosta. Mas o Caio, quando eu ia lá na casa do Caio, eu fiz até um login lá na casa dele, jogava lá. Quando eu chegava em casa, ficava na maior vontade de jogar. O único jogo online que rodava no meu PC era Ragnarok. É verdade. E sem contar que, eu tinha uns CDs até de Ragnarok. Que, eu não sei se você lembra, mas tinha uma época que tava dando febre, que tava dando até nos sucrilhos, mano. CDzinho ROM de Ragnarok. Putz, eu joguei muito aquilo, cara. Fiquei um bom tempo jogando. Aí depois chegou a internet lá em casa. Aí meio assim, eu dei uma baixada nos jogos, mas sempre continuei jogando. Joguei Hitman, o Agente 47 no PC. Joguei Empire Heart 4, que você podia começar desde a época pré-histórica. Você poderia até a nanotecnologia no jogo. Era tipo um RTS também, igual Age of Empires. Joguei Warlords Battlecry, também era no mesmo estilo. E a febre dos emuladores. Sim, a gente não pode esquecer dos emuladores. Jamais serão esquecidos. Na época que a gente não tinha videogame, tinha o PC, os emuladores salvavam.
O computador nos deu acesso a muita coisa mesmo. Muito videogame que eu não tive, por exemplo, na época, Mega Drive, Master System, eu joguei por emuladores. Nossa, eu joguei muito Game Boy. Assim, sim, também. Joguei Nintendo DS. O emulador era exatamente como é no console real. Duas telinhas. E a de baixo funcionava com o mouse. Era muito bom, cara. Era muito bom. Eu tenho experiências com meu primo também. As experiências mais intensas com o videogame foi com o meu primo Cassiano e com o Victor, né? E o meu primo, ele sempre aparecia com um emulador diferente. E, cara, era assim, chegava a ser apaixonante. Porque a gente jogava Nintendo DS no computador e a gente virava à noite, velho. Era muito mágico. Você baixava o emulador e baixava os jogos. Então você poderia procurar qualquer jogo na internet e baixar. Eu lembro claramente que a gente virava à noite jogando Digimon, Pokémon principalmente. Pokémon foi um dos jogos que eu mais joguei em emulador, que eu me lembro. Na real, foram os jogos que eu mais joguei no emulador foram de Pokémon. Bom, eu acho que assim, um jogo que eu mais joguei de emulador foi ou Super Mario 64 ou foi Zelda Majora's Mask. Mas um desses dois foi. Eu joguei Pokémon também, mas não cheguei a jogar tanto. Eu lembro que eu passei, você tinha me passado, o Cassiano tinha me passado o emulador de Game Boy e eu passei pro Matheus. Era mó máfia, mano. A gente não ficava passando. Eu passei o de 64 pra você no seu PC, não foi? Sim. Sim, a gente ia passando. E o GTA 3? Lembra o GTA 3 que eu tinha no meu PC? Rodava travando, mas a gente se divertia pra caramba naquele jogo. Era muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Tem uns jogos especiais assim que sempre vão ficar marcados, velho. Sim. Muitos. E... Bom, aí o tempo foi passando, né? Aí veio a entrada do Play 2. No Play 2 também jogamos pra caramba. Jogamos muito. Eu vou falar que o jogo que a gente mais jogou foi GTA San Andreas Multiplayer. É o jogo... Nossa. Cara, como esse GTA foi jogado, velho. Depois dele, pra mim, os GTAs perderam a graça. Não tem mais multiplayer local. O San Andreas, cara, que jogo sensacional. Como é que ninguém pensa mais num jogo como esse? E o pior era quando a gente queria fazer a missão e o outro ficava apertando o botão pra ficar dando beijo, mano, no meio da missão. Os caras zoavam demais. A gente tinha um amigo Caleb. O Caleb era meio estranho pra mim. O Caleb, velho, você ia na casa dele pra jogar GTA, ele só queria saber de beijar. De beijo. Falei, que história é essa, Caleb? Mano, vamos fazer a missão aí. Não, mano, calma aí. Calma aí. Você tá me estranhando. Ele sempre falava assim, você vai jogar na minha casa, mas você escolhe as meninas. Eu falei, por quê? Não, se chegando lá você vai ver. Eu falei, beleza. Chegava lá pra escolher o personagem, quando você viu o cara apertando R1, não lembro qual que é o botão, os carinhas começavam a se beijar. Eu falava, pelo amor de Deus, eu pegava uma arma e matava ele. Era graça, mano. Ai. Mas é inevitável a importância do videogame naquele tempo, né, alguns anos atrás, e como ele é importante até hoje, e como ele se revolucionou, como ele tem fomentado essa indústria e como ela tem ficado cada vez mais forte. Sim, já ultrapassou o cinema, é a indústria mais rentável atualmente. Quando a gente fala em questões relacionadas à tecnologia, sim, o videogame tá lá no topo. Passou de todas. Bom, deixa eu lembrar aqui se tem mais alguma coisa a ressaltar. Atualmente, como anda a nossa jogatina atual? Sim, eu particularmente continuo jogando videogames no meu computador, agora eu tenho um notebook. Na real, como eu disse alguns minutos atrás, o computador tem nos dado acesso a muita coisa. Sim. E não é diferente com o videogame. Hoje o pessoal prefere até investir num PC gamer do que comprar um próprio console, porque lá ele pode jogar várias coisas que ele tem vontade. Eu ainda tenho o PS, eu estou com a versão 2017, tenho que atualizar para a nova versão, baixar na real. E agora a minha rotina com videogames é essa, eu tenho jogado no meu computador e quando eu venho na casa do Victor, como o caso de hoje, a gente continua jogando videogames. Ele tem um PlayStation 3 que ele vai falar, o irmão dele tem um Xbox, eles têm computador também, então você imagina, a gente não parou, nem vai parar. Nunca. Bom, como o Kai já adiantou aqui, eu tenho um PS3, que eu tenho alguns jogos tanto em mídia física quanto em mídia digital, que eu jogo assim
não tanto quanto antes, não é porque eu não gosto de videogames ou tenha perdido assim o tesão, vamos dizer assim, mas é porque eu não tenho assim tanto tempo quanto a gente tinha antigamente. No PC também eu jogo alguns jogos online. Eu ainda tenho Resident Evil 4 no meu PC. Se você abrir lá hoje e procurar, tem. E eu jogo muitos jogos online, tipo Pokémon TCG Online. Jogo... e também sem contar nos nossos jogos de Android. Sim, com certeza. Super Mario Run. Eu tenho emuladores no meu celular. Emulador de 64. Eu comprei um controle Bluetooth só pra jogar. Emuladores no meu celular. É como eu disse, o videogame tá em todo lugar praticamente, principalmente nos celulares. Sim, agora com os celulares cada vez mais próximos de computadores. Sim, mais potentes até. E sem contar que quando a gente era pequeno, a gente morava lá em Guarulhos. Eu moro em Guarulhos ainda. Você ainda mora em Guarulhos. A gente tá falando de Belém. Aqui é o que? Zona Leste? Zona Leste de São Paulo. Zona Leste de São Paulo. E lá... por exemplo, vamos dizer assim, no interior, entre grandes aspas, de Guarulhos. Sim. Tipo, lá, pra chegar um videogame, uma informação, era complicado, cara. Sim. Se você não se baseasse em revistas, você ficava pra trás e perdia o rumo. Mas agora não, com a internet, vixe, eu já sei videogames, tudo, voltando, você tem informação na palma da mão. Isso proporciona você jogar em qualquer lugar. Bastante você ter um celular com uma bateria decente, porque, convenhamos, nem todos os celulares têm uma bateria boa. Principalmente, não é preconceito, eu já tive iPhone já, mas o iPhone deixa a desejar na bateria, mas ele é um ótimo celular. Mas eu tive experiências com o iPhone que não me agradaram. Mas enfim, o foco não é falar sobre os aparelhos celulares, sim sobre nossas experiências com videogame. Sim, e você tendo assim dependendo do jogo, um controle Bluetooth, porque eu particularmente não gosto de jogar no touch do celular. Acho muito difícil. Impossível jogar jogo de plataforma tipo Sonic, que teve relançado agora aqui. E achei muito difícil jogar naquela telinha. Eu particularmente uso meu controle porque é bem melhor. Com certeza é melhor. Hoje em dia eu tenho um Moto Z e ele tem os snaps, né? Tem snap de controle, cara. Eu tava vendo um unboxing esses dias e o cara tem um snap de controle e ele parece ser muito bom. Sim. Apesar de ser meio caro. Eu acho que você só consegue comprar ele na gringa. Eu acho que no Brasil não tem. Mas de qualquer forma, você consegue achar esses controles Bluetooth ou até mesmo que você conecta USB. Enfim, hoje o videogame, só reforçando, acho que pela terceira vez, o videogame tá na sociedade. Tá enraizado já. E é inegável você não admitir a importância que eles têm hoje em dia. Sim, ele já tem uma fatia na cultura. Sim, exatamente, é isso aí. Era essa palavra que estava faltando. O videogame hoje faz parte da cultura da maioria dos jovens no mundo e principalmente os brasileiros. Como o Vitor falou, nós somos a terceira maior potência quando se fala em consumo de videogame. Sim, e sem contar também não só os jovens, por exemplo, adultos, idosos que jogam Candy Crush. Sim. Jogos de celular o videogame se popularizou com os jogos de Android. Todo mundo tem um celular. Você pode ver, ela vai ter pelo menos um jogo. Sim. Um jogo. Você pode ver. É inegável. É inegável que ele já tá assim. Se você parar pra pensar, videogames são desde 1975. Ele veio se amadurecendo, veio conquistando o lugar dele. E hoje eu acho que dificilmente ele vai acabar. Hoje eu sinto que ele pode ser substituído pela realidade virtual que já tem alguns consoles. Mas ainda não deixa de ser um videogame. Sim. Exato. A gente tá falando do videogame tradicional. O console mesmo. Exato. Isso aí. Acho muito difícil dele acabar de uma hora pra outra. Até porque, como eu disse no começo do podcast, ele traz muito benefício, né? Ele melhora o seu raciocínio lógico, sua criatividade principalmente. Com certeza. O seu senso de comunidade. Quando eu digo senso de comunidade, é aquele senso de você ajudar o seu colega. Eu tenho um jogo, o Vitor tem um jogo, porém ele não está conseguindo passar a fase. Eu vou consultar o Vitor. Na real, ele me consulta, já que ele não está conseguindo passar. Sim. E aí eu digo para ele como que eu fiz, quais são as estratégias, enfim. Esse compartilhamento de informação é o que acaba conectando as pessoas e deixando elas mais próximas. Pegando isso aí que o Caio falou, igual o boom do Pokémon GO, lembra?
todo Sim. mundo saindo pra rua pra procurar. O povo, ó, tem Lure aqui, tem Mewtwo ali. Exato. Todo mundo se ajudando, um ajudando o outro, formando aquela comunidade. Pena que acabou cedo demais. E quebrando aquele tabu que o pessoal só fica dentro de casa pra jogar videogame. Sim, sim. Ele fomentou a atividade física, não é aquela atividade física, mas ele fomentou, ó, sai de casa, anda, conversa com as pessoas. Socialize. O videogame é muito importante e ele não vai deixar de ser importante nem tão cedo. Sim. A gente tá acabando o podcast aqui por agora, porque eu acho que a gente já falou até um pouquinho demais. Mas a gente gostaria de ressaltar como o videogame é importante nas nossas vidas, Sim. na sociedade e o quanto ele vai continuar sendo importante. Com certeza. Sem contar que se não fosse videogames, talvez nós teríamos nem nos conhecido. Exatamente. Eu acho que sim. Acho que Ou até nos conhecidos, mas não amigos do jeito que somos hoje. Exatamente. O videogame foi a nossa aliança, digamos assim. Sim, sim. Então é isso, pessoal. Esse foi o 2 for 1. Nosso primeiro podcast. Nosso primeiro podcast. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, nos digam, nos deem feedback. E a gente vai anunciar para vocês em algum tempo qual vai ser o nosso próximo tema. Até mais. Falou, pessoal, é isso aí. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe se você gostou do nosso podcast, deem sugestões do que nós podemos fazer. Isso aí. E é isso aí. Valeu, pessoal. Esse foi o 2 for 1. Falou. 2 for 1 é nóis.